Fala pessoal, beleza? Instrutor Douglas aqui mais uma vez, iniciando nosso podcast, o podcast tá pego. Antes de mais nada, tem que enaltecer o nosso patrocinador, Diego Mainardes, a Mainardes Estática, gente, tá? Parte de uniforme, pioneira em colders, em polímero, tecnologia, alta tecnologia, né? Nível nacional e internacional. Parte de curso de aperfeiçoamento tático na área da segurança pública, segurança privada, é na Mainardes, gente. E hoje, né? Hoje vai ser um bate-papo diferente, um bate-papo mais culto, né? Um papo diferenciado com o Alex Rodrigues, né? Proprietário da Valui Contabilidade, né? Vou falar, meu contador também, grande contador, cuida das nossas empresas, amigo, faz parte da família aí, né? Alex, sinta-se à vontade, meu irmão. Quero agradecer primeiramente o Douglas, né? Instrutor Douglas, que está conosco todos os dias, embora nós não nos vejamos todos os dias, mas ele está lá todos os dias. E agradecer a oportunidade aí de compartilhar um pouquinho mais do nosso dia a dia, falar sobre as dificuldades, os desafios e as oportunidades. Eu falei, eu vou fechar o ano, né? O último podcast do ano também. Sim. Vou fechar com chave de ouro com você, né, Márcio? O último do ano. E achei bacana ter um assunto diferente, né? Como acompanha que você trabalha muito que nem a gente, né? Sim. O cara é muito trabalhador, ele com a esposa dele, né? Cuida lá da empresa, sei que não é fácil. Então achei de fazer essa homenagem pro contador, te trazendo aqui para representar. E querendo ou não, é uma situação que todos os empresários, acredito que muitos empresários te escutem aqui, ou se não forem, empresários são pessoas físicas que têm que prestar contas para o fisco. Vamos fazer uma propaganda. Então, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, todos têm que prestar conta para o fisco e tem uma exigência ou outra e a gente atende todo esse público aí. É isso aí. E como começou a sua história na contabilidade? O que te motivou a ser contador? Então, a minha história na contabilidade, ela foi um pouquinho... Eu caí na contabilidade, assim... Quando eu comecei a estudar, eu me inscrevi para o curso de Ciências Atuariais. Então, o atuário, ele é profissional do risco, né? O Brasil tem pouquíssimos atuários. Nos Estados Unidos, a gente tem um atuário para cada 20 mil americanos. Aqui no Brasil, acho que a gente tem 2 mil atuários para uma população inteira. Então, é um atuário que ele faz cálculo de previdência privada, de seguro de vida, é o profissional do risco. E eu me inscrevi nesse curso, iniciei, fiz até o 2º ano. Só que a turma de Ciências Atuariais era juntamente com o curso de Ciências Contábeis, até o 4º período, o 2º ano. E aí, no decorrer do curso, junto com os colegas, eram pouquíssimos alunos que estavam inscritos para Ciências Atuariais, e eu acabei migrando para a contabilidade. E aí, bacana. Fui fazendo estágio, fui conhecendo, buscando conhecimento? Comecei do início mesmo, de baixo, sendo estagiário, andando e correndo, e vai e vem, e é assim. E é um desafio, né? O início é difícil. Hoje, a educação está muito mais acessível. Sim, melhorou muito, né? Hoje melhorou muito. Hoje eu contrato funcionários que fazem contabilidade em EAD. Então, melhorou muito, nossa. Então a facilidade hoje é muito maior. Então, a gente tinha aquela rotina de... trabalhava durante o dia ou fazia estágio e à noite ia para a faculdade. Então, foram 4 anos de curso. E aí eu me formei e trabalhei com auditoria, trabalhei com contabilidade interna, com auditoria interna, auditoria externa, né? Trabalhei em escritórios de contabilidade depois, e aí fui... Como empregado, no caso. Sempre como empregado, estagiário e tal, até que o último que eu participei, que eu fui gerente, eu tinha uma equipe relativamente grande de colaboradores, que era sobre minha gestão, tinha uns 80 colaboradores, e ali eu era responsável pela equipe, né? Então, enfrentou muita dificuldade? Os desafios são os mesmos, né? Lidar com o ser humano. Eu acho que você tem... Meu Deus. Você tem a dificuldade de lidar com o ser humano? Você não tem muita paciência, né? É muita conversa chorando com a Márcia lá no escritório desse homem. Então, e aí você tem a dificuldade de lidar com o ser humano, e cada pessoa é uma pessoa, cada dia é um dia, então
Ontem a pessoa tá boa, hoje não. Nós somos assim. E tá tudo certo, porque o ser humano é assim. Falho demais. Né? Não tem como você estar 100% feliz todos os dias ou 100% triste. É o ser humano, né? E é aquilo, né? Só passa por isso quem tá vivo. Então a gente tem que enfrentar isso no dia a dia. Como correr, né? A gente tem que saber administrar, lidar com as pessoas. É claro que muitas vezes a gente mesmo foge um pouquinho da regra, se ultrapassa um pouquinho ali as linhas de alguns limites, mas isso é normal, né? Ser humano. E aí enfrentamos dificuldades de montar equipe, de fazer gestão, mas tudo isso tem um lado bom, né? Eu sempre procurei em toda a minha trajetória, nas dificuldades, sempre buscar as oportunidades. É um jargão que a gente escuta hoje, esse pessoal falar aí na mídia, mas é verdade, você tem que procurar na dificuldade a oportunidade, porque sempre tem alguma coisa boa, nem que seja para o teu aprendizado, do que não fazer. Verdade. A gente tem muitos exemplos de vida, e isso que quando a pessoa ela é inteligente e sábia, ela consegue ter muito sucesso, né? Quando ela só é inteligente, geralmente ela quebra a cabeça. Verdade, muito. Quebra a cara, né? Agora, quando ela usa da sabedoria, que é aproveitar o que o outro já fez de errado para não fazer no seu dia a dia, aí a pessoa consegue ter um sucesso. Porque para que fazer, né? Você não tem como inventar a roda. Esse problema não está acontecendo com você, só está acontecendo comigo e não vai acontecer com mais ninguém. Não, vai acontecer com você, com o próximo. Tudo vai de como que você lida com isso. Então, as dificuldades, eu sempre procurei encarar dessa forma. E aí, o detalhe, né? Para tudo existe uma solução. Sim, só para morte que não. É que a gente não sabe as coisas, né? Ou com quem que tem que falar. No momento a gente fica um pouco agitado e nervoso muitas vezes, mas sempre tem uma solução. Alguém já passou por aquilo que você está passando. Então sempre tem a solução. E depois de tudo isso, ainda eu fui ser prestador de serviço num último escritório, que daí eu não era funcionário, era PJ. Uhum. E aí foi o meu último serviço que eu trabalhei. Continuo trabalhando para os outros, né? Porque todos os meus clientes eu presto serviço para todos eles. Cliente, né? São os meus patrões aí. Então tenho diversos. Sou empregado de todos eles. Tá tudo certo. Mas faz parte, né? A gente que presta serviço é assim, não tem como mudar. E cada cliente tem uma peculiaridade, uma forma de conduzir, uma forma de gerir. Cada dia um novo desafio, né? Particularidade, exatamente. Então, é isso. A minha trajetória ela foi muito para essa linha, né? Consultiva. Eu sempre procurei fazer um trabalho um pouco além do que o que diz a regra, né? Então, sempre procurei colocar a consultoria junto com a contabilidade. Depois disso, do curso de contabilidade, eu ainda fiz 2 especializações, sempre estudando. Você é bacharel em Direito? Fiz curso de Direito e aí não sequenciei ainda a OAB, mas é uma coisa que eu vou fazer, tem que fazer, porque não adianta nada, né? A mesma coisa que você vai à praia e não entra na água do mar. Fica na areia. A mesma coisa. Você tem que para encerrar o ciclo. Eu suspendi isso em função das demandas, né, do escritório, porque aumentou a operação e aí... Você conseguia conciliar, assim, o estudo, que a faculdade de Direito é muito difícil, que eu sei, né? Você conseguia conciliar o estudo com o trabalho de contabilidade, que é uma carga muito pesada, assim, tranquila? Então, aí é aquilo, aí você não dorme, você ultrapassa algumas regras da saúde aí. Batalhando demais. Você tem que dormir... É noite que você não dorme. E assim, eu sempre trabalhei mais do que 8 horas. Então, é normal para mim, e todo empresário, eu acho que passa por isso, trabalhar 10, 12. Você fala isso hoje, com o 6 por 1 caindo, né? O pessoal quer 5 por 2. Deus livre. Então, aí você fala isso, que é um desaforo para a sociedade. Eu não vou nem comentar, eu quero ser cancelado, que eu penso sobre isso. É um desaforo para a sociedade, mas é o que os maiores países não trabalham assim, né? Nem a China trabalha 5 por 2. China, Índia, mas o Brasil quer, né? E você acha que vai dar certo isso? Depende.
Não tem uma resposta exata. Melhor nem comentar, né? Tudo depende. Então, Depende. tem muita água para rolar ainda. Mas, assim, eu ouvindo os empregados, a gente trabalha com muita gente na SEASA. Então, quando a gente leva esse assunto e que está conversando ali com o empresário sobre o que está em pauta, porque a gente comenta, passou, está nessa fase. Mas já está valendo? Não está valendo. Mas é uma coisa que vem à tona. E o empregado está ali, o trabalhador está ali, ele fala assim, mas como que vai ser isso? Eu vou trabalhar menos, mas e daí? Como que vai ser? Vou ficar 2 dias na semana, eu tenho que ter... vai diminuir meu salário, ou vou ser mandado embora. Tem muitos que pensam, tem essa visão, né? Que fica preocupado, então, né? Que vai impactar, né? Então, assim, vai o que deve ser feito para que isso fique... a transparência, né? Então, hoje a Valui, nosso objetivo é transparência que gera resultado. Sim. Transparência para gerar resultado. Então, assim, quer fazer uma mudança que terá um impacto social, um grande impacto social, porque isso terá um grande impacto social. Então, abre para a população, leva a proposta a todos os níveis, e não só algumas classes ali, alguns interessados, leva para todos. Então, assim, há interesse da população como um todo, beleza, quais são os prós e contras, o que vai beneficiar, o que vai prejudicar. Essa que tem que ser Entendi. Em tudo, né? Então, você sabe que nós trabalhamos dessa forma. Eu, enquanto empresário, nós nos propomos a fazer isso com outro empresário do outro lado lá. Olha, tenho certo, tenho errado. Se você for por aqui, probabilidade de risco, né? Qual a contingência de fazer o errado? A gente tem que externar. E o certo é o certo. Mas é que às vezes o certo ele tem algumas dificuldades porque envolve cultura, às vezes você inviabiliza a operação, não é que a pessoa não vai fazer o certo, é que você tem que ter um período de adaptação, de adequação. Então é isso que eu vejo que o governo deveria fazer com a população, levar um nível de transparência. Agora, a pergunta que fica é interesse do governo gerar essa transparência para que todos saibam e consigam discernir entre o que é bom, o que é ruim, ou o que é racional, o bom senso, né? O que é razoável para a sociedade. A sociedade tem capacidade de decidir. Sim, com certeza. Né? É a mesma coisa no nosso caso. Vamos pegar o escritório de contabilidade. Ficou 5x2. Hoje existe uma compensação de horário do sábado. Os meus funcionários não trabalham no sábado. Sexta-feira eles saem 5 horas. Né? Entra às 8 e sai às 5. Se isso acontecer, qual que é o impacto que gera para mim? Todos os dias da semana eles saem 5 horas. Só que eu atendo diversos segmentos do comércio. Então tem supermercado, tem farmácia. Que estende, né? E os outros comércios que nós temos, né? Beleza. Tem lojista de carro que eu atendo também, mas eles não tem grandes dificuldades com fins de semana. Sempre operaram, né? Sempre trabalharam, nunca tiveram grandes dificuldades. Mas pensa isso em toda a sociedade, atingindo todos os níveis de segmento. Vai impactar indústria, muito. comércio, serviço. Vai impactar todas as áreas, né? Todos os segmentos serão impactados quando a gente fala dessa questão. Então, a nossa metodologia de trabalho é essa, fazer com que o empresário do outro lado, nós enquanto contabilidade, ter um parceiro, realmente ao lado do empresário, ser um parceiro, e tudo que ele for, todas as dificuldades que ele tem em relação a essa parte burocrática, porque existe muita burocracia, né? A gente costuma dizer que a profissão empresário, ser empresário, ele demanda muitas necessidades. Ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de administração, ele tem que entender de finanças e por aí vai. Então, assim, qual que é a profissão mais difícil que existe no Brasil? Empresário. Ele tem que entender de tudo um pouco para poder fazer gestão. E nós, enquanto contabilidade, nos propomos a entregar essa segurança, essa tranquilidade para que esse trajeto do empresário, do empreendedor, seja uma coisa, uma jornada tranquila, porque a gente sabe os desafios que ele vai ter lá na operação dele. Vai ter desafio com fornecedor, com cliente, com venda, com sazonalidade de mercado.
instabilidade da moeda, olha o dólar, que preço que está, essa semana que chegou, o valor que chegou. Então, tudo isso impacta o mercado, né? Então, você vê aí um financiamento hoje. A expectativa da Selic para o ano que vem, fevereiro, é 14,25. Então, aquela redução que nós tivemos no início do ano, ela foi totalmente revertida agora no fim. No fim. Com possibilidade de majoração, para a gente chegar num percentual igual, ou talvez até maior, não sei, ao que a gente teve na pandemia. Então, isso é uma... Como que você controla isso? E é aí que a gente entra para poder fazer essa assessoria consultiva, porque se o empresário não tiver uma DRE, os números, e tiver essa tradução disso, porque não adianta eu levar uma sopa de números, né? Eu tenho que traduzir. Aí você fala contador, já fica todo mundo louco já, né? Você tem que traduzir, porque os números não parecem, mas eles falam. E falam muito ainda. E te direcionam, inclusive. Eu vejo muito que o trabalho de vocês lá é diferenciado, né? Porque eu tive experiência com outro contador que não foi muito boa, você sabe disso, né? Você teve que salvar a minha empresa, né? Questão de documentação, tudo, né? Sim. Então, o trabalho da Valor é um trabalho diferenciado, né? Não é só ali... presta aquele serviço básico, ele faz o a mais, ele senta com a gente, marca reunião, conversa, explica, né? Faz a gente entender a importância da contabilidade na empresa. Sim. Né? O pessoal entender melhor aqui, qual que é a função, assim, me fala aí, resumida do contador? Do contador enquanto escritório de contabilidade, a gente... Para o empresário, a prestação de serviço, no caso. Para o empresário. Depende, né? Vamos pegar o teu caso. Segurança privada. Segurança privada. Você tem uma série de licenças que você tem que atender. Você tem que prestar conta para a Polícia Federal, você tem que prestar conta para demais órgãos que te fiscalizam, certo? Quem que tem que te dar essa segurança das licenças, das autorizações e alvará e contrato social? Porque você é fiscalizado. O contador tem que fazer essa... Ele consegue fazer, o contador consegue. Precisa de uma medida jurídica? Nós não identificamos nada que necessitasse de um advogado para lhe atender. Então, nessa parte, que foi a tua dor inicial quando você chegou, nós lhe atendemos e resolvemos. Atualizamos o que precisava atualizar, corrigimos o que precisava corrigir. Isso, importante mencionar, tudo muito bem conversado e alinhado, né? De forma transparente. Você chegou e falou assim, olha, Alex, estou com esse problema aqui, minha dor é essa aqui, vamos resolver. E resolveu, gente. E a gente resolveu. Então, assim, depende. Agora, a gente tem um próximo nível para ser atingido, que a gente consegue vislumbrar. Então, são etapas que a gente segue e o contador ele consegue te atender em todas essas partes, essas situações. Então, você está com problema de licença. A gente tem muitos clientes que participam de licitações. Para você participar de licitações, você precisa de um balanço muito bem escriturado. E quando a gente fala escriturado, é tudo que ele vive na operação dele. Eu tenho que refletir aquela operação na contabilidade. Então, tem a escrituração contábil, a escrituração fiscal, tem a folha de pagamento, porque você tem funcionários. Então, eu tenho que te dizer quando o teu sindicato vai liberar o dissídio. Então, tudo isso nós controlamos. Então, contabilidade, escrituração contábil, escrituração fiscal, a parte de recursos humanos, que... pode existir dentro de porque recursos humanos é o que gere o recurso humano, né? O que nós fazemos lá é departamento pessoal. A gente faz recursos, a gente é recursos humanos de algumas empresas, que tem distinção, uma coisa da outra. Que daí envolve benefícios, envolve outros processos, né? É muito detalhe, então, departamento Deus. pessoal. Então, a gente está falando aqui, a gente falou de 3 departamentos. Aí a gente tem o setor de legalização, que é o departamento societário. A gente tem que ter uma pessoa que cuide dessas licenças. Não só até o ponto de resolver o teu problema, eu abri empresa, estou com todas as minhas licenças, mas estas licenças, elas têm que ser renovadas. Todo ano, tem que atender exigências. Às vezes você tem um prazo um pouco mais elástico, né? Você tem um prazo um pouco maior do que um ano, mas vai chegar um momento que você tem que fazer o controle e quem tem que avisar que vai vencer a tua licença sou eu. Eu falo assim, olha, a gente tem que iniciamos o processo de renovação aqui de licença X e a gente vai precisar disso, a documentação é essa, só para te posicionando, e aí você vai, beleza, estão fazendo. Para você não ser surpreendido numa fiscalização, cadê teu alvará, cadê tua... Entendeu? Entendi. Isso. E daí você pensa assim, a gente tem restaurante, a gente tem indústria de alimentos que a gente atende.
Então, o nível de exigência vai aumentando. Para você ter ideia, a indústria de alimento, essa indústria que nós temos, ela transporta alimento. Ela precisa da vigilância sanitária no veículo. Uhum. Licença sanitária no veículo. Então, ele tem que estar habilitado. Então, pensa lá, a empresa tem 20 veículos. A frota é grande, né? A gente precisa das licenças nos veículos. Porque eles transportam alimento. Não adianta eu cumprir com requisito lá na indústria, no Parque Fabril. Lá eu atendo, cumpro todas as exigências. Mas e no transporte? Ainda é minha responsabilidade. Então, é do empresário. Então, ele... Imagina. Então ele tem que atender essas exigências, né? E falando do departamento societário, e aí a gente tem um setor consultivo também, que é esse algo a mais que a gente procura oferecer para o nosso cliente, que é para atender essas necessidades, né? Específicas do negócio, uma visão técnica com soluções efetivas, que é a visão da contabilidade consultiva, né? É a entrega da contabilidade consultiva. O empresário ele precisa olhar DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que ele pode ser do exercício ou mensal. A gente acompanha de muitos mensalmente, para ter essa transparência e o norte de para onde ele tem que ser direcionado, né? E não é todos que fazem isso, né? Não. Hoje são minoria. Por mais que seja uma situação extremamente recorrente e batida, porque hoje você entra no YouTube, ele tem muitos empresários, né? Muitos palestrantes, você tem diversos aí. Todos eles falam disso. E quando você vai fazer um curso, faça uma imersão. Todos eles vão chegar no ponto da DRE, né? Que é o demonstrativo de resultado. Qual que é o setor mais importante de uma empresa? É o comercial. Vendas. Sem vendas você não tem caixa, e quem manda na tua empresa não é você, não é a Márcia, não sou eu lá na Valui, é o caixa. Sempre será o caixa. E a DRE você consegue acompanhar o teu fluxo de caixa, você consegue saber o que aconteceu ou saber o que irá acontecer, quais são as tendências com o mercado, você tem expertise já do mercado, você consegue se direcionar. Demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, vendas, esses são setores muito importantes de uma empresa. A gente procura dar essa assessoria para os empresários. Meio maçante, né? Falar sobre tudo isso. É muito detalhezinho, né? Mas é bom, importante o pessoal de casa saber como é que funciona, né? É muito importante. Eu não falei, né? Mas nesse todo esse imbróglio de informações aí, a gente tem as obrigações acessórias que são prestadas para a Receita Federal e os órgãos fiscalizadores. Nós temos que prestar conta para isso. Isso é responsabilidade do contador também. Essa prestação de contas do que acontece na tua empresa para com o fisco, né? O banco faz isso. Ele tem um SPED, que é uma escrituração que o banco, da tua movimentação pessoa física, da tua movimentação pessoa jurídica, o banco diretamente manda isso para a Receita Federal. E quando a gente transmite as nossas obrigações, existe um cruzamento disso. Então, a Receita olha tudo, né? Eles sabem de tudo que acontece com todos os empresários. E assim, não é show de horrores, é o que realmente acontece. Então, volta e meia. Bacana. E aí, o que acontece? Malha fina, a mesma coisa que imposto de renda pessoa física. Você pode ser presenteado com uma fiscalização da Receita na tua empresa por uma questão para prestar um esclarecimento sobre uma movimentação em desconformidade, ou que gerou dúvida, ou que está em desacordo. Isso pode acontecer. Que legal. Eu vi que você trouxe vários tópicos ali sobre reforma tributária. Esse aqui foi de um outro podcast que nós participamos. Eu falei assim, eu vou levar para a gente comentar um pouquinho sobre o que, né, está acontecendo. Então, existe já está aprovado, inclusive, a reforma tributária. Ela começa a acontecer em 2027. 2027? 2027. Então, a gente tem aqui a efetividade, né, da reforma. Agora, semana passada saiu mais uma... confesso que eu não consegui acompanhar esse tópico. Mas 2026, 2027 vai iniciar um tributo, porque qual que é o objetivo da reforma tributária, né? É simplificação de tributos e não menor arrecadação. Então, o sistema nunca vai perder.
O Entendi. sistema nunca perde. Então, o governo não vai deixar de arrecadar menos, pelo contrário. A gente está aguardando aí um aumento na carga tributária para alguns setores, que pode chegar até 28%. Então, isso... a reforma tributária com essa simplificação, ela objetivou justamente um sistema dual de tributos, que é o IVA, que é o imposto único, né? Então ele vai se resumir ali no CBS e no IBS. E aí tem outras aqui também, tem o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que é para bebidas e coisas, cigarro, é imposto seletivo. Então tudo isso está sendo discutido. Então tem uma parte da reforma que ela começa a ter efetividade já em 2026, com as alíquotas novas, e é isso que é muito importante, porque todos os segmentos do Brasil serão afetados. Então, o agro, comércio, indústria, comércio e serviço, pensa assim, tudo que existe, cadeia produtiva, de geração de renda, que é tributado, tudo será afetado. Então, vai subir no caso tudo, falando. Não, tudo será afetado assim, será impactado com a reforma. Entendi. Né? Uns pagarão mais, outros pagarão um pouco menos, mas assim, sempre vai aumentar. Vai afetar positivamente para o governo. Imposto, no caso. Imposto. Só entender bem Vai aumentar o imposto. A tendência é que aumente. Existem alguns setores que o aumento será mínimo, mas existirá um aumento, porque o governo ele não pode deixar de arrecadar menos, né? Ele não pode passar a arrecadar menos, porque como que ele vai sustentar a máquina pública, né? Então essa é uma possibilidade bem real no nosso dia a dia aí, nos próximos anos. E que o contador de cada um que está ouvindo a gente aqui, que é empresário, ele vai ter, em muitos momentos, ele vai ter duas formas de arrecadação, de tributação, porque você vai ter o sistema novo, que ele tem entrada em 2026 e termina lá em 2000, são 5 anos, né? 6, 7, 8, 9, 30, finaliza. Então, até 2030 ali tem o encerramento e ele vai precisar, por um tempo, trabalhar com o sistema antigo, o contador, e iniciar o sistema novo de tributação, o novo regime. Então, vai virar, assim, uma loucura. Ele precisa estar muito bem atualizado. E aí, assim, só que isso é bom para o mercado no meu segmento, porque isso vai separar, né? O joio do trigo. Tem muito contador, você conhece aquele contador darfeiro? Não estou falando mal dos colegas, né? Mas esse tem contador que ele só serve para te mandar guia no final do mês e o honorário dele. O pilantra que eu tinha nem isso fazia. Ele te manda... Você sabe como é que é. Não, eu falo, mano, se achou ruim, pega eu, não tem essa não. Você sabe, o calça na empresa, né? Nem pra mandar guia o cara servia, cara. É terrível o negócio. Mas tem que ver, gente. O barato sai caro, tá? O barato sai caro. Barato sai caro. Porque não é sobre preço. Nunca é sobre preço. As pessoas têm que entender isso. A hora que o ser humano entender que não é sobre preço e sim sobre valor... É que a Márcia fala muito isso. Existe diferença, preço e valor. Então, o que você está comprando? O que você está aderindo? Tem que ter uma qualidade no que você está consumindo, está tomando de serviço. Porque senão não faz sentido. Então, não faça nada, né? Porque nunca é sobre preço, é sobre o valor. Claro, a gente procura ter um equilíbrio entre ter um melhor por um valor acessível, um valor justo. Né? Porque o justo é o que é bom para você e o que é bom para mim. Tem que ser bom para os dois. Não pode só um ganhar. Aí você acha que você está pagando pouco pelo serviço que você contratou, mas no fim não fez nada. Então ele saiu muito caro. Previsto que a gente toma depois. E detalhe, né? Tudo que fica, você pode responsabilizar civilmente o contador. Existe hoje, os escritórios têm que contratar seguro de responsabilidade civil, porque o erro ele é iminente, ele pode ser né? A gente evita, ninguém quer errar, mas somos seres humanos e pode acontecer de ter um erro. Se tiver um erro, aí você tem um seguro de responsabilidade civil. Muitos escritórios não têm. Quem que vai reparar o dano? Você vai entrar na justiça contra o contador. Beleza, mas aí vai ter um processo, tem toda uma... Então, isso a gente tem que ser transparente também com o empresário, e quando a pessoa vai contratar, ele tem que... É que ele não vai saber também, né? Mas é a mesma coisa, você vai comprar um carro, vai andar sem seguro?
É um carro novo, zero, né? Você vai andar sem seguro, então você precisa, você paga para não usar, o escritório tem que pagar para não usar. Ótimo, se pagou, não usou, excelente. Mas é isso, não é sobre preço, é sobre valor, é o que você recebe de qualidade. Você pode ter um preço justo por uma entrega excelente? Sim, você consegue. Isso tudo é negociável. Com certeza. E o caos que vira depois, gente, é coisa séria. O pessoal leva, acho que brincadeira, né? Parte de contabilidade da empresa. Hoje a gente sabe, né? Mas a gente tá aprendendo com você, né? Você tá ensinando muita gente, né? Você tem que agradecer, porque olha, pode virar uma bola de neve gigante, gente, né? É hora de contratar um contador aí, contrate um com responsabilidade, né, Alex? Analise bem, vai em vários, converse, vai na Valor, né? Marca referências, né? Referências, exatamente. A gente tem. Pra outra pessoa, vai ser bom pra você também. E hoje a gente indica para os nossos clientes, né, Márcio? Indicamos. Muitos clientes só evalui. Né? Qualidade, consultoria que você dá pra gente lá, atendimento, né, cara? Muitas vezes o que a gente percebe é o seguinte, o empresário, porque a gente acaba, quando a gente vai fechar um contrato, a gente fala pro empresário, né? Fala assim, olha, você não estava acostumado com essa metodologia, olha, não se assuste, porque a gente vai te incomodar. Não ao passo de te deixar louco, mas a gente vai te incomodar. Se eu falo que eu preciso de um documento para fazer uma coisa que precisa ser entregue, eu vou até... E muitas vezes eu faço isso. O cliente não... eu não consigo falar porque eu estou aqui. Beleza, o que eu faço? Eu dou um jeito, eu tenho uma rota de visitação, a gente faz essa... A gente tem essa proximidade com os nossos clientes. E os clientes novos, esses dias a moça falou para mim, assim, nossa, mas você nem me avisou que você vinha, eu não... E se eu chego aqui, e se você chega aqui eu não tô? Eu falei assim, tudo bem, eu espero, ou eu volto outra hora, mas eu venho. Porque eu te pedi 1, 2, 3, você não me mandou, eu vim buscar. Não, Estão desacostumados, não estão acostumados a terem a atenção. A atenção que vocês proporcionam, né? E daí, assim, às vezes a gente pergunta assim, tá, mas e quantas vezes teu contador vinha aqui? Não, ele nunca veio aqui. Assim, tá bom, então... Mas o que eu não entendo é assim, ó, você tem uma indústria. A gente faz lá contabilidade de algumas indústrias e... Você não visita a empresa, como que você vai entender a hora que você tá... Porque assim, ó, a contabilidade nada mais é do que a escrituração de atos e fatos da operação. Se você não vai lá, não entende o que acontece, como que você vai transcrever uma coisa que você não sabe como que é? Entendi. Então, é importante isso. Claro que a gente não vai todo dia lá na empresa, mas existem alguns momentos que tem a necessidade e a gente dá um jeito e vai, né? Para poder atender a nossa necessidade e fazer a coisa certa. Mas daí os clientes estranham essa atitude. Nossa, mas você veio aqui, não me avisou? Como assim? Não, eu vim aqui porque eu sei... estranhei um pouco. Elas começam a entender que, na verdade, o contador não serve só para mandar o dinheiro no final do mês. Não, exatamente. Então, existe essa visão. Claro, existe muito... Você olha na internet, tem muito profissional hoje que está... Eu escuto muita reclamação de clientes que estavam com um contador que são próximos, falam todo dia e tal, mas é muito do digital. Então, é tudo digital. É tudo digital. Às vezes você está falando com uma inteligência artificial ali até você ser atendido mesmo, né? E o presencial ainda ele é importante. Ou vá no escritório, ou vá no cliente. Isso dá mais trabalho para nós? Dá muito mais trabalho. É mais complexo. Mas o resultado é outro, né? Com certeza. Não tem nem comparação. Faz parte do valor. Nós usamos muito isso. Sim. Nós temos essa proximidade com o nosso cliente e damos essa atenção e ajudamos no que podemos. E é isso que faz a diferença. O nosso cliente não nos deixa por conta de coisas, às vezes, que não fazem parte do nosso trabalho, em que em algum momento foram beneficiados, né? Nós conseguimos ajudar a resolver algum problema, alguma questão. E isso fideliza o nosso cliente. Sim. A atenção. Tudo baseado na atenção. Tempo de resposta, né? Também a gente procura ser o mais rápido possível, porque... hoje em dia, com o celular, você manda mensagem, você fica ali esperando a resposta. E a gente sabe que é assim, né? Porque quando a gente manda uma mensagem, a gente espera a resposta imediata. Então, isso fez com que a tempestividade da informação se tornasse imediata. Algumas vezes não é possível, porque você está numa reunião, aí você fala, estou numa reunião, assim que eu finalizar aqui, eu te retorno. Às vezes consigo fazer isso. Mas às vezes eu deixo, não deixo no vácuo, né? Mas eu não consigo responder, porque como que eu estou numa mesa com um conselho da diretoria, vou pegar o celular para responder?
e a gente é parte integrante ali do assunto, não tem como. A gente tá... É descaso, né? Se você pega... Não tem como. Mas a gente, sempre que possível... Os nossos clientes, eles sabem que a gente responde... que se não respondeu é porque tem alguma situação, né, a peculiar. gente solicita para na hora. É rápido. É como tem que ser, né? Qual que é o nosso desafio? Porque a gente não é feito para gerar... Nós não fomos... Nosso propósito não é encontrar a estabilidade. Porque estabilidade não existe. Quando você estabiliza, você está regredindo. Porque não tem como você se manter do jeito que você está. Então, assim, estabilizou, falou em estabilidade, pense, e na minha cabeça já vem regressão. O cara começa a perder, não tem como. Você não está crescendo, você está regredindo. Você não vai ficar parado. Alguém vai fazer alguma coisa a mais do que você, né? Alguém vai se dispor a fazer algo mais que você. Então, essa sinergia de crescimento, de desenvolvimento, o nosso grande desafio é o quê? Crescer a empresa, crescer a equipe e manter o mesmo atendimento. Isso é a minha dificuldade, é a tua dificuldade, é dos outros. Todo mundo que tem... Hoje tá muito difícil. Exceto aqueles que querem regredir, né? Que querem regredir, não. Estabilizar, porque daí não vou crescer mais do que eu tô. Tá bom, se eu vou sobreviver. A tendência é diminuir. Mas assim, se você quer esse crescimento, você vai ter que investir em capital humano, você vai ter que gerar treinamento para os colaboradores, ter uma cultura muito bem estabelecida. Cultura é importante. Da empresa. E isso em todos os segmentos. A gente tem empresas aí com 100 funcionários que estão passando por isso agora. Empresas de mais de 50 anos que resolveram isso é uma chave que tem que virar na cabeça do empresário. Não, mas eu cheguei até aqui e deu certo. Beleza, ótimo, parabéns, excelente. Mas a gente não consegue chegar, a gente não consegue crescer mais. E às vezes, aonde está, hoje está muito bom. Está com faturamento bom. Só faturamento não é bom. Faturamento, na maioria das vezes, é ego. Lucratividade. Tá, sobre o faturamento, às vezes você não precisa faturar tanto, mas você tem uma margem de lucro boa. Então, o empresário ele tem que conhecer isso. O que mais faz isso hoje, né, Márcio? Tem que saber. Então, assim, muitas vezes não, o faturamento ele é ego. Faturamento com margem é excepcional, porque aí você tem um lucro. Tá? Gera resultado. Né? Então, você tem que investir numa equipe boa, um capital humano bom, você tem que ter bons processos definidos, tem que ter uma cultura, antes de tudo isso, tem que ter uma cultura que está acima do dono, está lá em cima, é de cima para baixo que vem. Uma cultura bem estabelecida, gente engajada, treinada, processos bem estabelecidos, você chegará no teu propósito. Isso falando assim é muito simples, né? São 3 passos, 3, 4 passos ali, mas você começar Você implantar isso. Uma equipe do zero, você lidar com pessoas que você precisa. Pessoas enganjadas, né? E outra coisa muito importante, né? A gente tem que procurar manter a razão em tudo isso. Com tudo isso, tem que procurar ser racional e manter a razão. Deve ter a Márcia, graças a Deus, que a Márcia resolve, cara, porque cada dia... Nossa, meu Deus. A gente tem que ser racional porque a gente tem que entender que pressão, ela é boa, né? A tensão, ela é ruim. Quando vira tensão, o que acontece na maioria dos casos? A pessoa está pressionada, ela fica tensa e aí acabou tudo. Né? Acabou a equipe, acabou tudo. Aí você se perde. Aí você leva um time inteiro... Né? Quando você tem um racional muito bem controlado, e claro que em algum momento você vai precisar desestressar, vai precisar de uma válvula de escape, você vai ter que ir lá no stand dar uns tiros. Vou tomar uma festa da Valu e... Exatamente. Você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que achar as válvulas de escape para você... Essa parte eu centralizo pra Márcia, né, Márcia? Que olha, né? É difícil. É difícil o ser humano. E... Com isso tudo, a gente falando é muito simples, mas é um desafio enorme. É um desafio bem complexo, né? Por isso que é desafio, né? Senão todo mundo faria. E hoje você percebe muitos empresários buscando esse direcionamento. E você observa empresas aí consolidadas, como eu falei, de mais de 50 anos, que chegou, mas qual que é o meu propósito? Meu propósito é o quê? Chegar desse tamanho, ter esses funcionários, né?
Porque você tem que ter um sentido para aquilo, né? Por que você quer ser tão grande? Por que você quer desenvolver? Por que você quer... Né? Em algum momento você tem que dar uma destinação para isso, tem que ter um propósito. Se eu quero ajudar pessoas, eu quero... Tem um cliente meu que ele falou assim, não, Alex, o meu propósito é ser grande, eu quero ter minha empresa, ela tem que estar no Brasil inteiro. Ela tem que estar representada no Brasil inteiro. Ela estará representada no Brasil inteiro. Então, eu terei funcionários, eu terei estrutura em todas as capitais, beleza? Então, eu sei que são 26 mais uma, né? Se ele não tiver alguns outros, dois CNPJs no mesmo estado, às vezes pode ter. Beleza, e depois? Depois a gente vai para fora, ué. O mundo é grande. Mas o importante é o seguinte, ele me fala, né? É um rapaz novo, assim, ele comenta, ele assim, olha, mas isso tem um fator muito importante. A hora que eu me incomodar com isso, que eu perder a felicidade de tudo isso que eu estou fazendo, porque ele sabe que os problemas para você ter tudo isso existirão. Mas você cresce, vai ter problema mas bem, a hora Alex. que incomodar e gerar infelicidade, ele para com tudo. Simples assim. Não, eu paro com tudo. Não tem, porque daí perdeu o sentido. Porque o objetivo dele isso move, né? Então, é exatamente isso. Cada um tem que encontrar o seu objetivo, o seu propósito, o porquê daquilo. Tem que ter pessoas boas do teu lado, porque sozinho você não faz nada. Não. Sem pessoas, E hoje eu a tô gente não aprendendo faz isso também, nada. porque Sem pessoas. sozinho a gente não faz nada, gente. Pessoas, processo, propósito. É isso. Você tem que saber onde você quer chegar. Isso tem que estar muito transparente para a equipe. Segunda-feira, dia 23, 23 de dezembro, nós teremos uma reunião de alinhamento na Valui, justamente para definir as metas de 2025, quais são as diretrizes, o que nós conquistamos esse ano. Eu não ia fazer isso lá na confraternização, porque era um momento de Eu e o Thiago dando barraco. de esvaziar a cabeça, né? De ficar Relaxar. tranquilo. Mas esse feedback para a equipe é muito importante. Você tem que dar, porque senão como que você vai cobrar? E outra, quando você deixa isso muito bem traçado e pactuado entre as partes, colaboradores, empresário, você só está cobrando o combinado. E é aí que a gente consegue ver que a pressão, ela pode existir, mas eles sabem o porquê da pressão, e aí isso não vira tensão. Porque tensão é ruim, tensão ele destrói, ele perturba, ele deixa a pessoa meio fora, e aí... Dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Então, a gente sempre tem solução, né, para as questões que existem. Precisa ter pessoas boas, né? Na situação que eu tô também, eu preciso de pessoas do meu lado. Então, eu tenho você que cuida lá do nosso escritório, querendo ou não, cuida, né? Graças a Deus ninguém te incomoda. Não precisa matar ninguém, né? Precisou, tá tranquilo ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente precisa de parceiros que também... Eu, quando eu cheguei para você, qual que foi a nossa dificuldade? Eu falei assim, olha, eu não entendo nada, o que você falar para mim eu vou fazer. Não foi assim? Foi. Exatamente assim. Então, do outro lado também é a mesma eu já coisa. cheguei chorando, agora me veio de chorar agora, Alex. Me encontro assim, Alex. Então daí eu falei assim, olha, aconteceu isso, eu preciso de quais são as medidas? Temos que fazer isso, beleza, vamos fazer. Tá tudo certo. Né? Então, quando você não tem resistência, porque eu vou querer me meter, não, mas eu acho que esse alarme aqui não funciona. Não, acho que essa câmera aqui não é o ideal. Não, acho que você fazer o monitoramento não faz sentido. Eu vou dar palpite no que você... Não vou. Você tem que aceitar, você tem que reconhecer que... Né? Então, nós precisamos entender que a gente precisa de parceiros ali que tenham visão do que você não entende. E outra, eu não vou demandar meu tempo para isso, meu tempo para outra coisa, né? E você tem que ter o ego controlado. Com certeza. E hoje o ego, ele destrói muita empresa. Ego inflado é o que mais tem aí. Ixi. Ego inflado, você vê empresas indo à falência por causa de ego. Então, é a questão do ser humano, né? Olha que o ego inflado, ele... E para quem quer encontrar a Valui? Para encontrar Valui, você pode ir no Instagram, Contabilidade Valui, procurar lá, tem bastante conteúdo legal. Tem muito, gente. Então tem umas dicas, a gente tem feito bastante vídeo, não é que eu quero ser
Cara, quero- e bacana que o pessoal me manda no direct me perguntando. Me pergunta, fala, não, você quer meu contador, da Valui, eu mando o link pro pessoal já. eu não quero, a minha intenção não é ser coaching de forma alguma. A gente faz Mas tem dom, viu? Tem jeito. A gente faz uma contabilidade consultiva para os clientes que esclarece muita dúvida, a gente se envolve, a gente faz muita reunião com advogados, cliente, advogado, contador, a gente faz muito isso. E assim, por que a gente faz o conteúdo? Justamente para saber, às vezes o que eu estou falando ali é a dor de alguém. Então, e também para divulgar, né? Para criar, saber que tem solução, o que pode ser feito, quais as oportunidades que às vezes o contador não identificou lá e às vezes não precisa nem mudar de contabilidade, se mudar melhor, né? Claro. Vem pra Valui. Mas assim, às vezes já aconteceu isso. Mas eu assisti o vídeo lá, tal, às vezes o cara me ligou, o cliente me ligou, falei assim, conversa lá com o teu contador, né? Se ele não conseguir te atender, a gente Você vai tá sendo parceiro ainda, né, Alex? A gente vai te atender. Não, porque existe uma questão da ética, né? A gente tem que... Bacana isso. A gente tem que... Existe a ética concorrencial, né? Você tem que... Se o cara lá realmente não atender, beleza, vem aqui, a gente vai te atender com o maior prazer. Eu faço, a gente faz. A gente vai entregar. Agora, se... Por incrível que pareça, tem contador que não quer fazer. Não quer. Não, esse daí não é pra mim, não quer, vai dar muito trabalho. Eu falei assim, que bom. É por isso que se chama trabalho. Senão se chamaria o quê? Bem isso. Outros nomes, né? Bem isso. Então, tem Instagram, tem WhatsApp, né? Endereço também. Estamos em São José, no bairro Bom Jesus. Então, se passar a noite, você vai ver o Douglas lá. Minha equipe lá. Fica esperto. Estamos tranquilo, tá tranquilo a área. Tá tranquilo, é isso aí. Alex, quero te agradecer, quero te parabenizar, na verdade, né? Pelo guerreiro, né? Tua história, né? Sim. Especialista, gente, né? Não tô aqui puxando o saco porque ele é meu contador, ele é meu parceiro de negócio também, né? Meu cliente, Sim, né, cara? sim. Cuido da empresa dele, dos colaboradores, ele tá ali, da família, né? Ele sempre tá ali envolvida, né? Mas eu sempre admirei, né? Pelo atendimento que ele dá pra gente, né, Márcio? Só tenho que agradecer pela parceria, pela amizade. É um cara que tá disposto. É um cara que não dorme também igual eu e a Márcia. Porque muitas vezes a gente manda... Gente, precisa ser bem atendido. Porque muitas vezes a gente manda... Encaminha a ronda, né, Márcia? De madrugada, o Alex tá lá acordado. Tá acordado, Alex? Não, eu tô trabalhando. Tô fazendo... O quê? Imposto de renda que vocês fazem, né? Esse foi um período que a gente tava fazendo imposto de renda. Lembra? Mas normalmente são relatórios que a gente faz. Então, tipo assim... Trabalha de verdade, se dedica. Cuida do teu negócio. Né? Cuida da tua empresa. Então, tipo assim, só tenho que te agradecer pelo que você fez por mim, pela Márcia, né? Sim. Pela minha empresa. E tamo junto, Alex. Tamo junto. Eu quero agradecer da minha oportunidade, quero agradecer da oportunidade de a gente prestar um serviço para vocês também, mostrar o nosso trabalho. Uma coisa que eu esqueci de falar que é importantíssima também. Vontade. O contador agora, essa época do ano, às vezes o empresário está sendo tributado, pagando mais imposto bacana. do que deveria. Então, essa é uma época bem oportuna, a gente está no finalzinho de dezembro já, final de dezembro, de fazer uma revisão do regime tributário. Isso vai demandar um pouquinho de estudo, análise, mas isso é importantíssimo, porque a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Por incrível que pareça. Demais, né, cara? E dói, né, cara? E dói. E a parte dói. mais sensível, né? A gente teve casos aí de clientes nossos que economizou 3 milhões no ano. Você me contou essa? Isso você acontece. Me contou a situação, você me contou. E assim, estudo de cenários, importantíssimo. 3 milhões no ano. É uma aposentadoria minha, né? 3 milhões, imagina. Aí o valor do contador. O que a Márcia acabou de falar aqui, o valor do contador. Tem alguém de qualidade do teu lado. Douglas, obrigado. Márcia, obrigado. O que precisar da gente, estamos à disposição. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Tamo junto até depois do fim. É verdade. Gente, quer contratar uma empresa de contabilidade de sucesso, é a Valui, tá? Isso aí. Nos próximos dias aí, o podcast tá pego completo. Forte abraço e força e honra sempre. Tamo junto. Valeu.